Olá, investidores! Bom, se você já assistiu o nosso primeiro vídeo, você já entendeu que consórcio e financiamento são duas formas diferentes de você adquirir um imóvel. Uma envolve juros e acesso imediato ao imóvel, a outra tem um custo menor, mas tem paciência e sorte. Agora, chegou a hora da verdade, vamos colocar os dois lado a lado, né, com números reais. E aí vamos descobrir, com base em uma simulação simples aqui que a gente fez, o que é mais vantajoso para o seu bolso. Bora lá? Vamos imaginar que você quer comprar um imóvel de R$500 mil. Para comparar isso aí de forma justa, a gente vai considerar o mesmo prazo para ambas as opções, vamos botar 15 anos, tá? 180 meses. Vamos considerar que no consórcio, claro, até você ser contemplado, você mora de aluguel, né? Não vamos esquecer disso. A partir disso, aí a gente vai usar alguns valores aí de mercado, índices médios, para fazer alguns cálculos aqui. Beleza? Tá bom? Bora começar falando do financiamento? No financiamento, você tem que dar uma entrada. Normalmente 20%, vamos considerar isso R$100 mil, tá? E aí você vai financiar os outros 400 mil que estão faltando para fechar o seu apartamento. Beleza? A taxa média de juros praticada hoje para crédito imobiliário gira em torno entre 8% e 11% ao ano, dependendo do banco, do perfil do cliente, da modalidade do crédito, enfim. Para essa simulação aqui, a gente vai usar um valor redondo, 9% ao ano, que equivale a aproximadamente 0,72 ao mês com correção mensal. Vamos usar o sistema SAC, que é o mais usado para imóveis no Brasil. Então, em 180 meses, isso significa que o valor total pago ao longo do financiamento vai chegar a aproximadamente R$870 mil já com juros. Legal? Lembrando que nesse caso, você já começa a morar no imóvel desde o início, ou seja, você não tem gasto de aluguel, né? Financiamento não tem isso. Em contrapartida, a gente tem que reforçar um ponto negativo aqui. Quando você opta pelo financiamento, você tem que dar os R$100 mil de entrada, né? Esse valor deixa de estar disponível para você, para os seus investimentos, e obviamente isso poderia estar rendendo aí ao longo do tempo, né? O que a gente chama de custo de oportunidade. Mas a gente vai deixar para falar isso um pouquinho mais à frente, legal? Vamos falar do consórcio, porque no consórcio, como a gente já comentou, você já sabe, a gente não precisa dar entrada. Você entra num grupo com uma carta de crédito de R$500 mil, e aí você vai pagar uma taxa de administração de 18%, vamos considerar isso, diluída aí no prazo total, tá? Isso significa que ao longo de 15 anos, o valor total a ser pago chegaria a R$590 mil, beleza? Excelente número, né? Se você comparar um com o outro, é exatamente isso que várias pessoas acabam se apegando ao fazer o consórcio. Pô, fica bem mais barato lá no final. Acontece que, como a gente já comentou no primeiro vídeo, tem um detalhe importante. Os consórcios geralmente atualizam as parcelas com base no INCC, que mede o custo da construção, né? E ele costuma ser usado aí para corrigir o poder de compra da carta de crédito. Então, nos últimos anos, o INCC tem oscilado aí entre 5% e 11% ao ano. Então, para essa simulação, a gente vai usar uma média de 7%, que é uma estimativa relativamente conservadora. Sabe qual é o impacto que isso vai ter para você? Tá preparado? Bom, então, com a inclusão desse reajuste, o valor final que você pagaria ao longo de 15 anos subiria para aproximadamente R$814 mil. Isso tudo por conta daquilo que a gente falou lá no nosso primeiro vídeo, né? Mas que não custa nada reforçar aqui. Com o INCC se acumula mês a mês, esse reajuste vai crescendo cada vez mais. É como a mágica dos juros compostos, que a gente já explicou aqui em vídeos anteriores, mas agora ela está agindo de forma invertida, de forma reversa, que nesse caso é péssimo para você, né? Que vai ter que pagar por isso. Aqui também a gente tem que pensar no nosso custo de oportunidade, óbvio. Nesse caso, vale lembrar que enquanto você não for sorteado, você vai precisar continuar morando de aluguel. Vamos inserir esses dois custos de oportunidade na conta, tanto do financiamento quanto o do consórcio? Por enquanto, os nossos cálculos estão assim, como essa tabela aqui. Mas, para que essa conta fique realmente justa, a gente teria que inserir nessa conta os custos de oportunidade. E eu estou falando só desses custos de oportunidade iniciais, tá? A gente pode fazer cálculos mais robustos, mas só para entender rapidamente aqui. Vamos analisar esses dois custos de oportunidade de forma comparativa. Né? Em relação ao financiamento, como você pagou R$100 mil na entrada, você estaria perdendo todo o rendimento que esse dinheiro poderia te dar ao longo desse período. Vamos considerar aí uma rentabilidade líquida média de 0,9% ao mês, equivalente aí a 11,3% ao ano, tá? Então, por exemplo, no primeiro mês você abriria mão de ganhar R$900 de renda. Faz sentido? Em contrapartida, ao financiar, você deixa de pagar o aluguel desde o início da análise. Ou seja, você estaria ganhando o valor do aluguel todos os meses. Faz sentido? Em um aluguel, ele costuma, em média, girar a 0,5% do valor do imóvel por mês, né, segundo o índice FIPZAP. Então, um imóvel do mesmo padrão, ou seja, também avaliado em R$500 mil, teria um aluguel inicial de R$2.500 por mês. Então, caso eu não fosse contemplado nesse primeiro mês, ao financiar o apartamento, eu estaria economizando R$2.500 de aluguel. Beleza? Ou seja, ao financiar no primeiro mês, eu economizaria de forma líquida R$1.600. Faz sentido? Deixo de ganhar 900 e economizo 2.500 no líquido
1.600. Legal? Bom, e assim vai até o final do ano, porque, vale lembrar, o aluguel ele é reajustado anualmente, né? Sendo que a maioria dos contratos aí usa o IGPM ou às vezes o IPCA como referência. Vamos considerar aqui uma taxa média conservadora, não importa quais sejam os dois índices, de 5% ao ano de reajuste. Legal? Então, fazendo as contas de uma forma simples, a gente chega no seguinte gráfico aqui para você. O eixo horizontal é o número de meses que o consórcio duraria e o eixo vertical é o valor que você pagaria, já considerando todos os custos, embutindo os custos de oportunidade, tá? Bom, dá para ver aqui que o consórcio só é vantajoso se você for muito sortudo, né? Se você conseguir ser sorteado aí em até 36 meses. E mesmo assim, essa vantagem financeira, ela não é muito grande em termos financeiros ali mesmo, né? Em termos nominais. A partir de então, a partir do 36º mês, o financiamento ele passa a ser muito mais interessante, né? E cada vez mais vantajoso, cada vez mais interessante. Considerando aí que a probabilidade de você ser sorteado nos primeiros 36 meses é muito pequena em relação ao total, dá para ver claramente que é muito mais interessante realizar o financiamento do imóvel para o seu bolso, certo? Como a gente falou, isso acontece basicamente por duas razões. No consórcio você continua pagando aluguel, o que é um custo oculto, muitas vezes ignorado, e segundo, as parcelas do consórcio são reajustadas pelo INCC, o que faz elas crescerem significativamente com o tempo. Tudo certo? Entendido? Só para ficar claro, hein? Isso aqui foram cálculos que a gente fez aqui para mostrar, para trazer a ideia do custo de oportunidade para você, só para você ter uma noção de custos e benefícios, as duas formas de você comprar o seu imóvel se você não tiver ali, por exemplo, dinheiro à vista. Legal? Óbvio que para você entender efetivamente como é que tá você nessa situação, você tem que ver ali, fazer os cálculos certinhos, botar tudo na ponta do lápis, bonitinho e conte com a Duop para tentar te ajudar nesse processo, certo? 24 horas por dia, diretamente pelo seu WhatsApp. Para finalizar o nosso vídeo, vamos retomar aqui rapidamente o que a gente falou? Então, o consórcio, ele costuma atrair muita gente pelo fato de não ter juros. Isso faz com que muita gente acredite que o consórcio será sempre a opção mais econômica, mais barata para você. Mas o que o investidor, por vezes desavisado, normalmente ignora é que o consórcio tem a tal taxa de administração, tem reajustes anuais, tem o tempo de espera, tem toda a incerteza sobre quando é que você vai ser contemplado. Tudo isso somado faz com que, na prática, ele só faça sentido, na nossa opinião, em dois cenários. Primeiro, quando você não tem acesso ao financiamento tradicional, seja por questão de renda, por score de crédito, por falta de documentação, sei lá. Ou, segundo, quando você tem alguma dificuldade de guardar dinheiro e precisa de uma estrutura forçada de compromisso financeiro. Fora dessas duas situações, o consórcio ele tende a ser muito mais caro e menos eficiente em média, muito mais arriscado em termos de poder de compra, principalmente se você for contemplado tarde, né? Ou se porventura o INCC subir demais. Já o financiamento, apesar de ter sim juros, né, e juros mais altos, claro, ele entrega o imóvel na hora para você. Então isso elimina o custo do aluguel. Isso traz mais previsibilidade financeira para o seu dia a dia, para o seu orçamento. Mais importante de tudo, faça as contas sempre, coloque tudo na ponta do lápis, simule os dois cenários com seus próprios números, veja o que cabe melhor na sua realidade. Inclusive, se vocês quiserem, comenta aqui nesse vídeo que a gente vai fazer um vídeo ainda mais detalhado, porque a gente tem outros custos de oportunidade aqui que a gente pode embutir nessa conta e que a gente não está nem considerando. A ideia é só passar uma ideia geral para você. Legal? E, obviamente, se você quiser ajuda com isso, como eu comentei, você sabe que é só falar com a gente aqui, né? A gente está aqui direto pelo seu WhatsApp 24 horas por dia para te ajudar nos seus investimentos. E se você gostou do vídeo, quer ver mais comparações, quer ver mais análises como essa, inclusive até mesmo do consórcio para entender melhor em detalhe como é que essa coisa funciona e como é que isso afeta o seu bolso mês a mês, deixa aqui o seu comentário, continua seguindo a gente, compartilha para alguém que também está pensando em comprar um imóvel, pô. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.